em favor da criação dele, que é você. Hoje você está aqui para ouvir Deus. Quem gostaria de ouvir Deus melhor, de uma forma poderosa aqui, amém? Glória a Deus. O que paralisa a conquista de um cristão? O que paralisa a conquista de um líder? Né? O que paralisa a conquista de um homem? Eu, quando falo homem, está incluído homem e mulher. O que paralisa? Né? O que está impedindo você nesta noite de conquistar? O que está impedindo você nesta noite de conquistar nas suas áreas, tanto espirituais, no teu ministério ou na sua área material? O que está impedindo? O que está fazendo com que você fique parado, olhando para o lado, vendo outros avançarem, pessoas indo mais à frente, conseguindo chegar, e você está parado, você está estático, você não está conseguindo sair do teu lugar para ir aonde Deus quer que você vá. Então, nós somos chamados, todos nós fomos chamados para viver uma vida reta, para viver uma vida de retidão, para viver uma vida de bonança, para viver uma vida tal que Deus, Ele tem algo melhor para você. Você não é algo que fique parado sem receber as benesses do Senhor. Você é aquele que recebe a presença do Espírito Santo, e aquele que recebeu o Espírito Santo, ele avança, não fique parado, não fica parado. Então, quando nós envolvemos com situações tipo do pecado, aquilo que nos atrava, ou também a dúvida, aquilo que me tira do foco da fé, aquilo que me traz medo, frustrações, aquilo que me coloca numa posição e eu fico inseguro naquilo que eu almejo. O desânimo, ele bate a porta. Não só o desânimo, coisas difíceis batem a porta do teu coração, e muitas vezes você abre essa porta. Não deixa isso te paralisar. O nosso coração parece estar parado, sem batimento cardíaco. A Bíblia nos ensina que devemos guardar o nosso coração. A palavra de Deus é: tudo que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração. E Jesus, nessa palavra, Ele convida você nessa noite a abrir o teu coração. Abre o teu coração nessa noite. Talvez você, como a palavra dele fala aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados. Quantas pessoas estão cansadas? Quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão no pecado, sendo aprisionado por ele, aprisionado, oprimido pela inconstância, pela falta de fé, ou a incredulidade que paira na tua vida. Jesus, Ele é o maior. Jesus, para Ele não tem problemas, porque mesmo que venha problemas, Ele vai solucionar esses problemas. Pessoas vieram para Ele, pessoas que estavam leprosas, dali saíram limpos. Podiam essas pessoas retornarem aos seus lares e ter uma vida
boa, sem as lepras, voltaram para os lares e dizendo: estou curado, Jesus me curou. Outros vieram, os cegos vieram e começaram, Jesus curou e começou a enxergar, começou a visualizar no mundo físico o que aquilo era de prazer para ele. Começaram a valorizar as cores, as coisas, a pele, tocar nas coisas e sentirem. Aleluia. Mudos chegaram e Jesus curou e começaram a falar o quê? Falar as grandezas de Deus, falar aquilo que o Senhor tem para ele, as benesses, as coisas maravilhosas. E os aleijados se endireitaram, não ficaram trôpegos, não ficaram cambaleando mais, não precisavam mais de ajuda. Os aleijados foram endireitados. E dizer dos mortos que foram ressuscitados. Onde Jesus está, algo acontece. Eu quero que você preste atenção que Jesus está falando com você esta noite. Quando o homem encontra com o Senhor, a vida dele é mudada. O que era retorcido começou a endireitar. O que não tinha visão começou a ter uma visão. Aquele que não falava começou a falar. Essa era a vida do pecado, aquela vida que você vivia antes e hoje você pode aproveitar o melhor de Deus. O que paralisa a conquista de um cristão? E como Satanás fragiliza esta vida? Como? Em primeiro lugar, é a mente oprimida. E nós, como nessa palavra fala, cansados e oprimidos. O que é isso? Mente oprimida nada mais é do que a opressão. Se você está vendo algumas placas vermelhas aqui, é esse mesmo, hein? O vermelho aqui, o negócio está quente, é o fogo quente. Da outra vez eu falei, aí falaram assim, o fogo é quente, Deus. Mas meu irmão, deixa o Espírito inflamar você nesta noite. Aleluia. A opressão, meu querido, é a arma mais covarde que o diabo usa na vida de um crente, na vida de um cristão, na vida de um líder, na vida de um homem de Deus. A opressão a palavra diz que a opressão torna o sábio um tolo, um bobão. O cara que é inteligente se torna um bobão, um tolo. Abra a tua Bíblia lá em Eclesiastes 7:7. Você vai ver que a palavra diz isso, que a palavra diz que o tolo, que o sábio, né, ele se torna um tolo, que a opressão faz endoidecer até os sábios. Se você abriu, está assim, verdadeiramente, talvez vocês tenham uma outra versão, mas na minha está assim, ver que Eclesiastes 7:7, depois de Provérbios, o pastor costuma falar que está entre Gênesis e Apocalipse. Se vira aí, vai para a célula. Eclesiastes 7:7, verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até os sábios, até ao sábio, e o suborno corrompe o coração. O inimigo, querido, o diabo, aquele inimigo das nossas vidas, ele fica dia e noite espreitando um homem de Deus para poder esse homem de Deus abrir uma brecha para que ele possa
entrar e fazer morada e fazer um rebuliço. E a gente fala rebuliço, né? Alguém lembrou disso? E o que significa isso? O que significa opressão? Opressão é dores, opressão é uma tristeza profunda, é a tirania de um rei ou de um líder maior que tem sob domínio os seus, as pessoas, né? E ali ele é tirano, ele começa a impor as ordens e você fica oprimido pelaquilo, né? Opressão é uma prepotência, é a violência, é uma perseguição para a nossa alma. Então, o oprimido, ele vive perseguido, muitas vezes pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias interpretações erradas. Interpretações que levam a você a cometer coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Então, se não é agradável aos olhos do Senhor, é agradável aos olhos de quem? Então, o oprimido, ele é oprimido pelo diabo. Porque Deus, Jesus, Ele quer que você tenha vida, e vida em abundância. Aleluia. Quem está oprimido precisa ser liberto. O líder que está oprimido precisa ser liberto. E eu não sei se essa palavra é certa. O líder, ele precisa ser liberto da opressão e desoprimir. Não sei se essa palavra é certa. Desoprimir aqueles que estão oprimidos, né? Quem está oprimido, ele precisa desoprimir. Está certa essa palavra? Eu fiquei em dúvida, mas Deus botou no dicionário do pastor. Bota aí, pastor, nesse dicionário aí de erro, depois a gente vê o que está certo. Você, líder, precisa desoprimir os outros. Você que está livre, liberto da opressão do inimigo. E Deus, Ele está aqui para nos ensinar a isso. Porque este mundo, uma palavra de Deus diz aqui, 1 João, não abra não, vou ler para você. 1 João 5,19 diz que o mundo está onde? O mundo está no maligno, querido.